Bom, gente, a construção e as etapas, elas são feitas in loco, tá? E a primeira etapa a ser feita é o quê? É a alocação das estacas no terreno, tá? Com a presença do engenheiro responsável, se possível, um topógrafo, para que essa alocação ela seja feita de forma precisa no terreno, tá? Então, se eu tenho topógrafo, ele impossibilita me mostrar a área do meu terreno e com uma maior precisão eu consigo saber aonde cada furo meu vai estar posicionado no meu terreno. O segundo passo é a perfuração do solo, que, como eu disse para vocês, é feita com o auxílio de um pilão, pode ser feito também com um bate-estacas, tá? Inicialmente é feito a nega do meu furo, porque eu vou precisar cravar um tubo e eu vou precisar jogar uma certa quantidade de água, de areia mais brita neste meu furo, que eu vou estar explicando para vocês nessa próxima etapa que se chama cravação do tubo. Na cravação do tubo, eu vou posicionar o tubo verticalmente ou segundo a inclinação prevista no projeto, que tem que ser fornecida pelo engenheiro projetista. Vou prender esse meu tubo com cabos de aço para ele não descer bruscamente com as batidas do pilão, que, como vocês viram, o pilão tem o seu peso em toneladas, tá? Então, eu prendo o meu tubo com o meu cabo de aço e, na sequência, com a ajuda de um operador, né, eu vou estar derramando dentro deste meu tubo uma certa quantidade de areia mais brita. Essa quantidade ela também tem que ser fornecida pelo engenheiro projetista, tem que estar no meu projeto, tá? E por que eu tenho que despejar essa certa quantidade de areia mais brita no meu furo? Porque ela vai impedir que a água né, ela penetre dentro do meu tubo, tá? Essa areia mais essa brita, ela também recebe o nome de bucha, tá bom? Então, eu posso falar areia mais brita, eu posso falar bucha. E a sua principal função é impedir que a água penetre no tubo e interfira no seu processo de fabricação da estaca. Por isso que pode ser feita em presença de lençol freático, por causa justamente dessa bucha que tem esse papel muito importante, tá? Depois da cravação do tubo, eu vou começar dando os meus golpes no pilão, né? Eu vou estar dando esses golpes consecutivos para mim atingir a profundidade indicada no projeto para mim fazer a confecção da base alargada. Na confecção dessa base, é necessário que os últimos 0,15 metros cúbicos de concreto sejam introduzidos com uma energia mínima de 2,5 meganewtons-metro para as estacas de diâmetro inferior ou igual a 450 milímetros e 5 meganewtons-metro para as estacas de diâmetro superior a 450 milímetros. No caso do uso de volumes diferentes, a energia deve ser proporcional ao volume. A energia é obtida pelo produto do peso do pilão, pela altura de queda, que é entre 5 e 8 metros, e pelo número de golpes, controlando-se o volume injetado pela marca do cabo do pilão em relação ao topo do tubo. Bom, a gente atingiu a profundidade da execução fornecida pelo projeto, eu vou fazer essa minha base alargada. Essa minha base alargada, ela se forma um círculo no fundo do meu furo. Vou estar passando aqui para vocês o slide, vou mostrar esse círculo aqui, ó. No final de tudo, esquecendo essa parte aqui para cima, é isso daqui que eu vou ter, ó, essa base minha alargada aqui, tá bom? Vou voltar aqui. Bom,
Para mim ter um controle, eu tenho que fazer uma marca no pilão. Por quê? Porque essa minha bucha, ela tem que ser expulsa depois de eu ter feito essa minha base alargada, esse meu círculo. Se eu tenho, e como isso é feito, né? Se eu tenho um pilão que está a 5 metros, eu vou aumentar ele na minha altura máxima. Eu vou desprender essa minha bucha do meu tubo, porque à medida que eu vou dando os golpes, o tubo e a bucha vai quase se tornando um só, uma coisa compactada. Então, para mim fazer essa expulsão dessa bucha, eu tenho que desprender do meu tubo. E aí eu vou soltar o meu pilão para que ele expulse essa minha bucha de dentro da minha base alargada, tá? Eu consigo saber quando ela foi totalmente expulsa através dessa marca do pilão. Ela sendo expulsa, eu vou colocar despejar, né, certa quantidade de concreto seco nessa minha base alargada. E aí eu termino a fabricação dela. Então, deixa eu voltar lá nas imagens na imagem para vocês. Então, resumidamente, na construção dessa base alargada aqui, inicialmente ela é feita com a bucha, que é a brita mais a areia. Depois, essa bucha ela é expulsa e é introduzido concreto seco. Resumidamente, é isso daqui, tá? Que acontece. E essa minha base alargada, ela também pode ser chamada de bulbo, ok? Então, é esse processo final que ela chega aqui. Aí eu vou voltando. Agora eu vou para a colocação da armadura. O que é interessante destacar é que não é necessário a utilização de armadura neste tipo de estaqueamento, mas coloca-se a mínima segundo a ordem construtiva. Então, gente, não necessita de colocar armadura, que é a ferragem, mas é colocado segundo a ordem construtiva, né? Porque toda construção tem uma ferragem. Então, é colocada. Bom, as armaduras longitudinais são colocadas ao longo de seu comprimento e as transversais são formadas pelos estribos colocados de 1 a 1 ou em espiral. Essa armadura, eu vou passar aqui de novo, ela fica entre o tubo e o pilão. O tubo nessa imagem é identificado por esse cabo de aço que está segurando aqui. E o pilão é esse de preto. Então, aqui fica a armadura, que é essa achurinha que tem aqui, que fica presa também aqui no meu bulbo, ou base alargada, né? Vou voltar aqui. Depois nós chegamos na última etapa, que é a concretagem. Na concretagem, usa-se um consumo mínimo de cimento de 350 kg por metro, tá? E como é feito essa concretagem? O concreto ele é lançado em pequenas quantidades, ao mesmo tempo ele é compactado e juntamente com isso vai ocorrer a retirada do tubo. Então, o tubo ele participa de todas as etapas, ele só vai ser retirado na concretagem, tá? Tem que se utilizar um fator água-cimento baixo, entre 0,40 a 0,45. Então, temos aqui, ó, o concreto é lançado em pequenas quantidades, que são compactadas sucessivamente à medida que se retira o tubo de revestimento, com cuidado de se deixar uma quantidade mínima de concreto em seu interior, impedindo que a água e o solo penetrem nele. Deve-se empregar um concreto com fator água-cimento baixo, como eu disse, entre 0,40 a 0,45. Este tipo de concretagem é para o tipo standard. Lembra lá no início que eu falei da Frank com fuste vibrado, que diferencia no processo de concretagem? Então, eu coloquei também o processo de concretagem da Frank com fuste vibrado.
O tubo é inteiramente cheio de concreto plástico, em seguida é retirado com a utilização de procedimentos que garantam a integridade do fuste da estaca. O resto dos processos de cravação do tubo, de processo de fabricação da base alargada, de armadura, é o mesmo da Standard, só vai diferenciar aqui na concretagem. Aqui nós temos as imagens. Essa imagem eu coloquei para vocês com os processos, mas para destacar que tem a presença do lençol freático, tá? Então, isso que é o importante, é que essa estaca pode ser feita com a presença de lençol freático. Essa imagem eu coloquei pela presença do tubo, para vocês verem como que é toda a engenharia por trás da fabricação dessa estaca. Pode-se ver que necessita de bastante mão de obra, bastante cuidado e bastante maquinário. O tubo, ele fica nessa posição ou inclinado, de acordo com o que está em projeto. Nós temos toda uma estrutura para segurar esse tubo, para introduzir o pilão aqui dentro desse tubo, como concreto, como areia mais a brita. O maquinário que envolve tudo isso, que tem que ter um controlador, tá? Aqui. Um operário para ficar e auxiliar também no processo de concretagem, tá? E os seus outros operários aqui embaixo. Observem também o local da obra. Não tem centros urbanos. Podem ver que aqui desce o morro, aqui tem a chegada de um trator, ou seja, aqui tem outro morro, é afastado. Tem que prestar atenção também na movimentação do terreno, mesmo que não é em grandes centros urbanos, porque, como eu disse, causa grandes vibrações no terreno. Para acontecer um deslizamento aqui, não custa muito, tá? E eu coloquei essa outra imagem que explica o processo de execução dessa obra. Essa imagem, eu achei ela bem mais fácil de ser entendida do que o processo de execução teórico em si, de que ficar lendo aqueles slides passados. Porque eu tenho aqui, ó, a marca do cabo que é feita no pilão, tem um pontinho vermelho aqui em cima. Eu tenho a orelha de arrancamento, que lá no processo de concretagem o tubo vai ser arrancado. Eu tenho o cabo de aço para auxiliar nesse levantamento e arrancamento do tubo. Eu tenho aqui a bucha seca, né, de brita e areia, que é onde fica com uma altura indicada pelo engenheiro projetista. Eu tenho aqui a fabricação do furo, a fabricação da minha base alargada, o processo de armadura sendo colocado, o de concretagem e a minha estaca pronta. Como eu disse para vocês, bastante cuidado na execução, demanda tempo também. Temos que ter sempre, do início ao fim da construção da estaca, a presença do meu engenheiro projetista, se possível, mas seria o necessário. Aí aqui eu vou passar vantagens e desvantagens, porque é a parte da Giane. Na minha próxima parte eu vou estar voltando com outro vídeo para explicar para vocês.